Fala pessoal, bom dia. Passando aqui brevemente para esclarecer a medida provisória publicada ontem pelo governo federal, o MP 927, que flexibiliza algumas regras trabalhistas, certo? Algumas pessoas me procuraram logo cedo, foi um bom dia, para saber como operacionalizar essa medida, quais são as necessidades, o que é que ela pode fazer, quais são as nuances para aplicar essa medida provisória de pronto. E eu vou esclarecer um pouquinho. Antes de tudo, é importante a gente esclarecer que a medida ela não é definitiva, ou seja, ela foi criada para atender uma situação transitória instaurada pelo coronavírus, tá? Pela situação de calamidade pública que a gente tem vivenciado. Então é importante registrar esse fato, certo? Ela serve tão somente para atender essa situação de força maior, tá bom? Uma das medidas que eu vejo como bastante importante e que a MP trouxe foi a situação de antecipação de férias individuais. Eu posso antecipar, algumas pessoas me perguntaram, né? Algumas empresas me perguntaram hoje pela manhã, Rafael, eu posso antecipar mesmo de pessoas que não têm ainda o período aquisitivo? Pode sim, a MP ela trouxe essa possibilidade, então a gente pode fazer essa antecipação, certo? Um detalhe que deve ser observado é que deve ser feita uma comunicação prévia de 48 horas, certo? Antes da concessão dessas férias antecipadas, tá? Então, o empregado que não atingiu esses 12 meses do período aquisitivo, você pode, empregador, conceder essa antecipação de férias, certo? Então, a comunicação deve ser feita 48 horas antes do início dessas férias. Então, como é que você vai comunicar? Então, essa comunicação pode ser por meio físico ou eletrônico, tá? E aí vai depender desde que exista essa comunicação, tá certo? Uma outra vantagem que eu vejo muito boa de flexibilização que decorreu dessa MP é a possibilidade, porque todo mundo sabe que quando eu pago férias eu tenho que pagar também um adicional, chamado adicional de terço constitucional de férias, tá? Então eu pago o valor global mais esse adicional. E eu tenho que pagar em até 48 horas antes do início do gozo das férias pelo empregado. A MP ela trouxe duas vantagens econômicas para que o empregador, considerando sua suspensão de atividades, né, a queda na receita e faturamento, há duas possibilidades. A primeira delas é a possibilidade do empregador pagar o terço constitucional apenas, ele pode pagar até o último dia de pagamento do 13º, que no caso é 20 de dezembro. Então o empregador pode pagar esse terço constitucional até 20 de dezembro, tá certo? É uma vantagem para as empresas que estão com queda de caixa, uma grande ajuda, uma razoável ajuda. Um outro ponto é a possibilidade também da empresa só pagar esse valor a título de férias, certo? Quando eu concedo férias ao empregado, eu tenho que pagar 48 horas antes do início do gozo, né? Até 2 dias antes. Então, veja, a MP trouxe a possibilidade do empregador pagar tão somente no 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, ele não vai precisar pagar antecipado essas férias, certo? Você concede as férias, mas pode pagá-la no próximo mês até o 5º dia útil, tá certo? Só não esqueçam de comunicarem no prazo de 48 horas a concessão dessas férias, certo? Uma outra nuance algumas pessoas me perguntaram sobre férias coletivas. A CLT ela já prevê a possibilidade de férias coletivas, sendo que existiam algumas exigências, na verdade existem ainda algumas exigências. Só que no caso da MP, decorrente dessa situação transitória de força maior que estamos vivendo aqui no Brasil, a MP trouxe a possibilidade, ela dispensou, na verdade, a comunicação prévia ao Ministério da Economia, né, o antigo Ministério do Trabalho, ao Ministério da Economia e ao sindicato. Então, ela dispensou essa comunicação, certo? Ela só exige que seja comunicado aos funcionários do determinado setor, do estabelecimento ou da empresa como um todo, né?
num prazo de 48 horas. Então ela segue o mesmo prazo das férias individuais, né, de antecipação de férias individuais. Vocês têm que comunicar antecipadamente aos funcionários 48 horas antes. Então a empresa que for adotar o regime de férias coletivas deve comunicar tão somente aos empregados, tá? Nesse prazo de 48 horas. Uma outra situação, pessoal, que a MP trouxe é a questão de banco de horas especial, tá? A empresa ela suspendeu as atividades, né, por determinação das autoridades públicas, né, porque a gente sabe que o distanciamento social, esse período de quarentena, ele é imprescindível para não haver a propagação do vírus, certo? Há uma possibilidade de fazer esse banco de horas especial, certo? E exigir depois que esse empregado compense essas horas que ele ficou sem trabalhar. Então, como é que vai ser? Como é que eu operacionalizo isso, né? A MP ela trouxe essa possibilidade de instituição do banco de horas, certo? Especial. Então, a empresa deve fazer um acordo individual. É importante ter esse acordo individual. Não está se exigindo acordo ou convenção coletiva. Então, é possível fazer através de um acordo individual a instituição desse banco de horas especial. Então eu estou te dando 15 dias, certo? Para que depois você empregar, para que depois você venha compensar, certo? Em horas extras esse trabalho. E pode ser compensado também com feriados. Então a gente vai ter feriado aí 21 de abril, 1º de maio, os feriados futuros que venham a ser, os empregados poderão vir a compensar nesses feriados, tá? O trabalho em que eles ficaram afastados por suspensão das atividades. O prazo máximo de compensação é de 18 meses, então é importante a empresa observar esse prazo que ela tem para exigir essa compensação dos empregados. Mas é imprescindível haver um acordo individual, tá, gente? Uma outra situação que a MP trouxe nada mais é do que a suspensão do contrato de trabalho, certo? E muita gente veio me perguntar, a MP trouxe essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, eu suspendo e não vou pagar salário, como é? De fato, a MP trouxe essa possibilidade, o empregado, ao ter suspenso seu contrato de trabalho, ele vai ter que fazer cursos profissionalizantes, né, desde que não presenciais, logicamente, e o empregador não tem obrigação de pagar salários nesse momento, tá? Por um período de até 4 meses, essa suspensão é permitida pela MP 927, então ele pode conceder essa suspensão temporária do contrato de trabalho, feito um ajuste, um acordo individual entre as partes para que não haja demissão. E o profissional não vai receber salários, tá? O que tenho visto aí é que o governo vai conceder uma ajuda a esses funcionários que tiverem os contratos de trabalho suspensos. Ainda não tem, nessa MP não foi trazida essa ajuda do governo, mas o que tem sido discutido é que o governo vai trazer uma possibilidade de ajuda aos empregados seletistas que tiverem seus contratos de trabalho suspensos, tá? Nada impede, porém, que o empregador dê algum tipo de ajuda nesse período de suspensão do contrato de trabalho. Eu não posso pagar o salário como um todo porque minha atividade suspendeu, mas eu vou conceder ainda o vale alimentação para esse funcionário. É possível fazer isso através de um acordo individual, tá? Uma outra situação que a empresa trouxe, muita gente me questionou também, a possibilidade de postergar, de suspender, na realidade, o recolhimento de contribuições do fundo de garantia, certo? Então, por exemplo, referente aos meses de março, abril e maio, você pode suspender o pagamento desses recolhimentos. Então, elas passarão a vencer a partir de abril, maio e junho de 2020, e esse recolhimento pode ser parcelado, inclusive, certo? Sem incidência de qualquer encargo de juros, multa e atualização monetária. Então ela trouxe essa facilitação também no aspecto do FGTS, tá, gente? A gente está acompanhando. Tem uma última situação que eu quero trazer para vocês. A MP ela não trouxe a possibilidade de redução de jornada e de salário através de acordo individual, certo? Tem algumas fake news veiculadas aí na internet,
Foi discutido esse ponto, mas não trouxe, então continua sendo possível reduzir jornada e salário, mas apenas por meio de negociação coletiva. Então aí tem que o sindicato entrar na jogada, certo? Pela MP não é possível